Boa tarde, meu nome é Iris Silva, eu sou aluna do Moré André Rosa e vim aqui para gravar esse vídeo para passar meu depoimento sobre o mapa, né? O mapa que ele fez para mim, e eu descobri muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que bateram, né? Muitas coisas que eu não entendia, não compreendia, e acabei tirando dúvida e consegui compreender. E realmente fantástico, fantástico. Mas o que mais me surpreende é com as coisas que vem acontecendo na minha vida, né? Em relação a minha família, minha vida passada, as coisas que eu ficava vai e volta e tudo mais. E eu estou muito feliz por ser aluna dele, porque eu estou estudando coisas que é muito sério, é muito profundo você estudar, você... Kabbalah é fantástico, fantástico. Então, eu espero que vocês curtem, compartilhem, e vale a pena você entrar, né? Estudar, aprender mais, e, enfim, muito profundo. Vou ver se ficou bonito. Matizar. A gente tem um main, né? Que quase não saiu aqui, agora saiu. O tzadik e o rei final. Essa é a palavra matizar. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Matizar, para quem não sabe, ou sabe, né? É aquele pão sem fermento que é comido durante o Pessa. E na Torá a gente vai ver a metáfora disso, né? Se é realmente, não é, como as pessoas falam, e vamos ver também a palavra hametz, que é fermento. Então, hametz, veja aí, a gente tem a palavra hametz aqui, a construção aqui vai envolver praticamente as mesmas letras. O diferencial, não é, vai ser exatamente da palavra matizar, que tem aqui exatamente, não é, 3 letras, men, tzadik, rei, men sendo 40, o tzadik 90 e o rei final 5. Então nós temos aqui um numeral de 135. E a outra palavra, hametz, né, que é fermento, tem a letra het, e o diferencial entre essas duas letras é exatamente, não é, os fechamentos que elas têm, ou seja, uma letra é diferente da outra justamente porque uma tem saída e outra não tem saída. E aí é que está a grande questão dessas duas diferenças, dessas letras. Muito bem. Então, vamos lá. A gente tem aqui, então, essas duas palavras, uma com gematria 138 e a outra com 135. Muda 3, né? 3
3 níveis ali. A diferença entre essas letras é exatamente a letra RET. A letra RET e a letra REI. E são um acidente entre as mesmas letras. Né? A letra RET e a letra REI são a mesma letra, assim como a gente sabe, olha, que a letra REI representa peça, que é o masal desse mês, né? E no masal desse mês, a gente tem, então, a letra Rei, juntamente com a letra Dalit. Né? O engraçado é isso, né? Porque segue o planeta que é Marte, juntamente com o Rei, e Marte é Dalit, Dalit Rei. E aí nós temos, então, essa diferença. Está vendo? Aqui na letra Rei, que significa 2 nomes do Eterno, a gente tem aqui exatamente, olha, uma letra que tem uma abertura, ou seja, tem uma saída. Se você entra, né, a ideia aqui é que se você entra aqui, por aqui, você tem como sair aqui, tá vendo? Olha, exatamente. Você tem como sair aqui na letra RET, que também é como se escreve pecado, você não tem saída. Então, é uma metáfora, não é? Dessa construção. A gente tem outro segredo aqui, é porque essa letra, exatamente, né? Essa letra Re aqui, que a gente está vendo, ela tem uma construção dentro da palavra Errad. Então, quando eu vou escrever a palavra Errad, ela é a parte central da letra. Vamos lá, então. Então, quando eu tenho aqui exatamente, ó, Aleph, Errad começa com o número 1 em hebraico, que é o Aleph, Errad. E veja, então eu tenho aqui a parte central, a letra Het. A letra Rei, né, tem um significado importante, porque se eu faço a somatória aqui da letra 5 com 8, eu tenho 13, a mesma gematria da palavra Errad, que também tem 13. Né? E sendo que a palavra Het, ela tem, né, ela, como eu disse para vocês, ela é o pecado, mas ela está aqui agarrada pelo Dalit e pelo Aleph. E veja, a somatória de Dalit e Aleph é exatamente 5. Né? E o Dalit segue, logo depois do Dalit é o Ré, aqui é o 5 e faz essa formatação. Então, a diferença única que existe entre essas duas palavras são a organização das letras, uma começa com Het e a outra começa com Rei. Qual é a implicação disso aqui? Ela é exatamente a construção inicial dos meses judaicos. Né? Elas vão ter um segmento. Veja, então a gente vai ter, né, Rei, vamos seguindo aqui a contagem certa. Então a gente vai ter antes o Dalit, que representa o planeta, seja uma construção das letras hebraicas. Dalit, Dalit, Rei, né? Aí depois do Rei vem o que? Vem o Vav. Vem o Vav aqui, olha. Isso é uma construção temporal e uma construção sefirótica. Olha, vem o Vav. Aí depois, sim, a gente tem a letra Zain. O que significa isso? Né? Vamos lá. Significa exatamente que a gente começou a Torá exatamente da forma correta que as festas se dão. Né? A gente começa aqui com Aleph, olha, do Aleph até o Dalet, tem mais 2 letras. Deixa eu só organizar aqui. Então, tem mais 2 letras aqui, olha, antes. E essas 2 letras, na verdade, 3 letras, né? Que são Aleph, Gimel e Dalet. Então, a gente tá vendo como que está se iniciando, num certo aspecto, né? A gente tem o ano de partida das festas bíblicas e tem o ano novo, né? Um ano novo que eu digo é o início de um ciclo, né? Porque existe também o ano novo lá na criação de Adão.
E, então, veja, aqui eu acabei botando o Gimel na frente do Beit, antes do Gimel vem o Beit. Eu só deixar mais um espaço aqui para botar o Beit aqui no meio. Pois bem, então veja, então a gente tem aqui essa organização. Olhando assim, parece, né, que a gente está falando de planetas, mas a gente está falando aqui de ligações na árvore sefirot, né? Como a gente sempre tenta mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, dentro dessa árvore sefirótica, né, a gente está construindo aqui, ó, o que nossos astros vão gerar, vida, né, temporalidade, enfim, aquilo que a gente chama de movimento astronômico e também movimento astrológico. E aí a gente tem a letra Aleph, que é uma letra mãe, né, iniciando o ciclo do calendário judaico. Depois a gente tem a letra Beit, que é aqui Saturno. Então é aqui essa Sefirot aqui em cima, né? Essa Sefirot aqui. Isso é o Beit. A letra Aleph é essa estrutura aqui. Veja, a gente está falando de mundos espirituais. E a letra Gimel que gera aqui Hesed. Então essas três letras que nós temos aqui, ó, estão falando aqui de várias, né? Várias sefirotes, duas letras mãe, uma letra mãe, duas planetas. O Dalit é outro planeta, que seria aqui, olha, Marte. Então, ó, seguimos aqui. Nesse início agora, que é o mês da letra Rei, a gente começa exatamente com essas duas letras, ó, Dalet e Rei. Dalet é Marte, que é, na verdade, Gevurah, né? E a gente está seguindo para quem? A gente está seguindo aqui, ó, para a letra Rei. Existe depois dessa festa que a gente tá fazendo, que a gente vai fazer, existe então que ainda tem duas letras envolvidas aqui. Essas duas letras, veja, envolvidas aqui, são os Vav e Zayin. Veja, agora que a gente saiu aqui dos planetas, né, uma letra mãe, três planetas, uma temporalidade, o mês de Nissan, um mês de Iyar, onde tem um Pessa Sheni, um mês de Sivan, que é a letra Zai, onde a gente recebe a Torá e a letra Het, onde é a destruição do templo, onde acontece ali a destruição do templo. Veja, se eu somo 8 mais 5, eu tenho 13, a palavra é rádio. Se eu somo exatamente aqui a parte central, 6 mais 7 eu tenho 13, aí eu já tenho o tetragrama montado. Então é interessante ver essa questão. Essa formatação também de Dalit Rei também me dá numerologia 9, Guimatria 9, que é o mês da verdade, né? É o mês onde a gente mata o cordeiro, a gente mata esse cordeiro, e aí é o mês da onde surge a verdade da Torá, né? Para aqueles que acreditam na Torá. Pois bem, isso é só para a gente ter uma ideia mais real sobre o assunto discutido aqui. Muitas vezes eu posso pegar essa palavra matzah ou essa palavra hametz e posso entender errado, né? O tzad que a gente sabe que a gente não falou da letra men, esqueci que a letra men é a letra aqui que envolve exatamente, né, essas três sefirotes, ou essas duas sefirotes aqui, ela é horizontal. O tzad que ele, de uma certa forma, representa o signo de Aquário, aqui ligando Marte a Tiferet, mas ele também representa aqui a Sefirah Yesod, que é o assunto de atrair a divindade para o nosso mundo através da festa de Pessa, é um momento propício. Esses meses que vão se seguir são problemáticos, né? A saída do Egito, a gente tem aqui uma saída de um local específico, que começa com a letra Re, e depois a gente tem ali a questão, né, que vão começar agora os problemas para Israel, a travessia do Mar Vermelho,
depois vem a questão dos espias, vem um monte de situações agora que vão se dar exatamente nesses momentos cruciais dessa caminhada aqui, ó, entre Vav e Zayin, né? Então, exatamente. O ponto aqui a gente pode fazer outra multiplicação aqui, 6 vezes 7, 42. Então, a gente precisa do Ana Berroa, né? Precisa do Ana Berroa e precisa dos outros nomes. Mas, enfim, então é aqui que vai acontecer a travessia, aqui vai ter a quebra da Torá, onde a Torá é dada, e aí entra o mês que a gente conhece como o mês de Tammuz, né? Tammuz, que é um mês bem complexo, né? Que é um mês que representa ali um caranguejo, né? Ele anda para um lado, para o outro. Aqui também, na letra Zai, vai ser o nascimento dos gêmeos, né? Jacó e Esaú. Veja, os dois são nascidos de Itzhak, né? A gente já entendeu essa questão aqui mais profundamente. Aí depois vai se dar aqui um mês de Tammuz até que vai chegar para o próximo mês da letra T, Tet, perdão, a letra Tet, que é o mês de Ave, que é a destruição do templo. O templo começa a ser destruído, então começa ali em Ave, e vai até 9 de Ave até 17 de Tammuz, né? Então, veja, o que a gente está fazendo a partir de agora? Nós estamos seguindo um cronograma para entender, não é, toda essa questão dessas letras, que não é simplesmente letras, que não são simplesmente uma palavra, que não é simplesmente algo elaborado culturalmente, né? Então, não é uma cultura, isso é a realidade de todas as almas do nosso mundo. Essa é a realidade de toda a questão dentro do nosso mundo. Então, só para a gente entender um pouquinho mais, não esse início de aula. Agora a gente vai entender um pouquinho mais, num outro aspecto, o que é Rohimá, né? A gente fez aqui, não fomos até a letra Mem, sabe? A gente teria que avançar aqui mais algumas letras, porque também a letra Mem é uma letra mãe, né? Uma letra central, mas o Tzadik também é um mês, né? Ele representa um mês, e logo depois do Tzadik, que é onde termina o fator de unidade, porque depois do Tzadik vem a letra Kuf. Então, a gente tem lá a representação exatamente, não é, da questão da Torá. E observe que aqui na palavra matizar, se a gente olha, né, aqui hipoteticamente falando com vocês, eu vou pegar, vou copiar aqui e apago a letra Men inicial, e aí eu vou construir aqui o início do que acabou do ano passado, né? Ou seja, do que ficou para trás, porque Tzadik, tem o Tzadik e eu tenho o Kuf, que são 2 meses, né? Olha, acabou-se o mês aqui, começa-se de novo um novo ciclo no próximo ano, Tzadik. E essa letra aqui, Tzadik, esses 2 meses, quando invertido, eles geram a palavra dureza, né? Então, enfim, é onde eu construo aqui a Parashá Miketz, né? Dureza. A Parashá Miketz é aquela do sonho do faraó que fala desses astros, né? Que o faraó sonha com 7 vacas, etc. E que tudo tem um poderio aqui sobre a nossa vida, só para a gente ter uma ideia de que a gente está falando de calendário hebraico aqui, não é? Pois bem, aqui eu separei 2 itens do Zohar, né? Não vamos ler outras questões, mas para uma questão mais simples em relação à construção dessa matizar, tá vendo? Então, aqui nós temos a mesma palavra que eu coloquei lá, aqui agora com um sinal massorético, né? Um patá e um kamatz, e, enfim, aqui a palavra matizar, e a palavra matizar, mente, sadik, rei, que tem gematria 135, ou seja, o que nos remete 135?
130 do valor da palavra Sinai, mais 5 livros da Torá. Né? Então, essa é a questão que nos leva aqui, essa construção exatamente dessa palavra, não é, Torá, enfim. E se você soma 13, 135, 13 vezes 5, você tem exatamente 65, que é o nome Adonai, que é onde está a questão da matizar. E isso a gente vai entender. A gente tem que prestar atenção aqui nessa palavra, olha, mitzvah. Veja. Então, veja, esse pão da pobreza se chama matizar. Ele está sem a letra Vav. Quer dizer, se a gente volta aqui para o nosso texto, a palavra matizar, que a gente tem aqui, é dito lá no texto, né, vamos só ir desenhando aqui com vocês para ficar mais fácil a compreensão. Ele, então, define aqui para a gente essa construção da matizar. Ó, matizar é assim, mas diz lá no texto que ele está faltando aqui. Olha, ele está sem a letra Vav aqui no meio. Então, se ele está sem a letra Vav, o Zohar está mostrando para a gente que a palavra está incompleta. Agora sim, eu botei um Vav aqui. Vamos ver aqui, então, o que o texto continua dizendo aqui para a gente. Olha só. Então, veja. Então, ó, matizar sem a letra Vav, aqui a letra Vav, a gente sabe que representa o quê? 6 sefirotes, que é Zerampim. Porque a fêmea sem um macho é pobre. Ou seja, quem é macho e quem é fêmea? Malhut é a fêmea e o macho, né, é Zerampim, que é exatamente esse Vav aqui. Por isso que é dada a ideia do pão sem fermento. Primeiro, Israel abordou o aspecto da de matizar, ou seja, sem a letra Vav, sem Zerampim, que seria a palavra Adonai, sendo a primeira série, sendo o primeiro grau. Depois o santo bendito seja ele, levou-os a um grau mais alto e o macho juntou-se à fêmea. Ou seja, o Eterno elevou a consciência de Israel, do povo de Israel, a um nível mais alto, e aí agora a Sheriná, ela se junta à parte masculina, ou o Zerampim se junta à fêmea. Isto, ela se uniu a Zerampim e recebeu o Hassadim, ou seja, a luz de misericórdia dele. Então, quando o Matizá se uniu ao macho, chamado de preceito, mitzvah, então a gente tem aqui, ó, com a letra Vav, pois a alusão a Zerampim é este o significado do versículo. Para isso, o mandamento Devarim, 30:11, por isso, em seu primeiro grau, chama-se matizar. Mais tarde, nas séries superiores, se torna um preceito. Vamos lá. Deixa eu acabar aqui de ler com vocês para a gente acabar de construir isso aqui. Pois bem, veja então. Então, a gente tem a saída do Egito, tem a conta das letras, tem toda essa construção, e aí depois segue-se, não é, a explicação do que a gente está vendo aqui, que a gente vai, mais para frente, entender melhor para poder entender mais. Ó, aprendemos que o Tana, o Rabi Yehudá, disse, explicamos numa Beraita, que o mundo é julgado 4 vezes por ano. Em Pessa, em relação ao milho, em Shavuot, em relação aos frutos da árvore, em Rosh Hashanah, quando todos os habitantes do mundo passam diante dele como um rebanho de ovelhas, e em Sukkot, quando lhe é atribuído água. Explicamos o segredo dos patriarcas. Explicamos o segredo da Beraita. Aquele milho em Pessa correspondia à carruagem supernal, o segredo dos patriarcas, veja. É aqui que a gente deve, então, não é, entender esses conceitos. Olha, o milho, não é? Ele não é um milho, como se vê lá, né? Não é um milho. Aqui é um conceito para a gente entender exatamente que o milho em Pessa correspondia à carruagem supernal, o segredo dos patriarcas. Veja, é um segredo, exatamente como diz lá, ó, que é exatamente Hesed, Gevurah e Tiferet. Três, né? Esse era o milho. E também representa o rei Davi, que é Malhut. Então, o segredo desse milho de Pessa, muitas vezes o milho ele é tido como trigo, etc. Então, veja, a saber, as 4 vezes criadas na Beraita são o segredo dos pais do rei Davi. Ele explica, a sentença é proferida sobre Pessa, em relação aqui, né, em relação ao milho, literalmente. O milho, literalmente,
E já explicamos em relação a isso, porque matizar está ligado à pizza, ele pergunta aqui, porque é uma lei. Então, é uma lei. E a lei do reino é a lei vigente. Assim, o matizar é uma lei. Tá vendo? Matizar é uma lei. Este é o ponto de partida para Israel, entrar na porção santa do santo, bendito seja ele, e remover o pão fermentado, que é uma estranha divindade, idolatria, designada sobre as nações. Idólatras, existe uma estranha divindade chamada outros Elohims. Ele é um Elohim estrangeiro. E também é chamado de pão fermentado. Veja, esse Elohim, ele é chamado de pão fermentado. Ou seja, há toda a inclinação do mal. Entrar no matizar, veja, o que é agora sim, a gente chega aqui, ó, vamos marcar até com uma cor diferente, o que é o matizar? Matizar, Moré, é aqui, olha, Malhut, tá vendo? Então, ó, matizar é Malhut. E ele vai entrar aqui na porção, e entra na porção santa do santo bendito seja ele. Esta é a razão pela qual o juízo é pronunciado sobre Pissa, a respeito desse milho, são 3 sefirotes. Como explicamos, que o mundo é condenado em relação à letra rei. Veja, a letra rei é a própria construção da letra rei que está em Malhut. Veja, e aí deve-se ler lá, Tevua, a palavra milho aqui é composto pelas sílabas Tavo Rei, quer dizer, rei virá, né? Ou seja, essa letra rei virá, porque a gente vai ter que construir agora aqui essa ideia. Veja, em poucas palavras, em pouco tempo a gente conseguiu definir tudo. Veja, matizar é simplesmente Malhut. Matizar, a gente fez aqui o cálculo para, além da explicação, o cálculo nos leva a uma certeza muito mais elaborada e muito mais assertiva do que nós estamos falando, né? Então, veja, a palavra matizar, que a gente viu que é Malhut, por que matizar é Malhut? Porque matizar, ela tem gematria de 135. O que a gematria pode me ajudar aqui? O que isso significa? É que 135 existe um cálculo. Veja, vamos lá então, por que 135 aqui numa dessas construções? A primeira questão que eu devo construir aqui é que 135, na verdade, me lembra aqui 13 e 5. Ó, veja, 13 da palavra Errad, do nome Errad, e também é um construtivo ali dessa questão dessas outras divindades que a gente viu lá. Por quê? Matizar aqui é Malhut, né? E a gente tem Hametz. Hametz, ele é o que? São outras divindades. Não tem nada a ver com o que o pessoal vai brincar de fazer aí, de tirar fermento de dentro de casa. Não tem nada, essa coisa aqui é muito séria, gente. Olha, é muito sério. Hametz, quem está falando, são os nossos rabinos, não é o Moré André. Depois as pessoas falam, né? Tem essa coisa, né? Ó, o Moré falou lá, mentira, não. Isso é um texto extraído do Zohar, a gente leu ali em aramaico, né? Então, veja, essa inclinação do mal é chamado de fermento, né? Estranha divindade. Ó. O pão fermentado, como a gente está vendo aqui, ó, é uma estranha divindade designada sobre as nações idólatras, chamadas Elohim Aherim. A coisa ficou séria agora, né? Não é fermento que o pessoal vai tirar de dentro de casa, que não pode ter mais fermento, enfim, não é nada disso. Isso aqui são cheidins, né? Vamos lá, ó. São o que? Deuses estranhos. Vamos ver o que a gente pode definir como deuses estranhos? Vamos lá. O que é esse fermento na nossa vida? O que é esse fermento na sua vida? Então, veja lá. E a gente tem que entender outras questões aqui que a gente vai entender agora. Ó. Deuses pagãos. Né? Veja, aqui a gente tem os deuses pagãos, ó, exatamente uma série de deuses pagãos.
aqui envolvida, aqui tem um monte dessa coisa aí, né? Aqui né, lá a representação de um demiurgo, né? Lá pela questão dos maçons, e a gente teve muito nisso aí, ó. A mesma história aqui, a gente já sabe, são deuses, esse é o fermento, deuses pagãos. Não é você ficar preocupado se você vai comer um pãozinho com fermento, se você vai ficar uma semana sem comer fermento, isso não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo falado aqui. Então, tira essa ideia da religião da cabeça de vocês. Não é que você tem que comprar uma matizá, pode comprar, como a gente fala, mas não tem nada a ver. Então, veja, tirar esse fermento é tirar Natal, essa Páscoa que vai chegar agora do chocolate, tudo aquilo que é de divindade pagã deve ser retirado. É muito mais difícil, acredito eu. Essa é a questão. Isso veja, essa construção que a gente está fazendo aqui. Essa construção que a gente está fazendo aqui agora alude a uma outra questão. A palavra matizar, que agora é Malhut, toda Malhut ela está construída, não é? Sem a letra Vav, que é essa aqui que a gente botou na palavra. A letra Vav, ela representa, não é, gente? O Zerampim aqui, olha, exatamente essa parte aqui de Zerampim, que são as 6 sefirot. Então, não tem mitzvah, e a gente tem que entender isso também profundamente, não tem mitzvah, ou seja, a palavra matzah aqui, ó, é um pão pobre, porque é 135. 13 vezes 5, a gente vai fazer aqui, ó, 135. 13 vezes 5, caso alguém tenha dúvida ainda, não é? Vai ficar igual ao quê? Vamos colocar aqui 13 vezes 5, aqui, ó, vezes 5, igual a 65. E 65 é o quê? É exatamente o nome Adonai que está aqui em Malhut, tá vendo? Ó? Aqui tem gematria 65 na palavra matizar. Isso significa que a parte feminina da divindade, ó, não casou com a parte masculina, que são essas 6 sefirotes aqui. Quando esse Vav desce e entra aqui, ó, como é o caso que aconteceu aqui, aí se forma a palavra mitzvah, mandamento. Aí, agora, a gente tem que definir uma coisa. A Torá, não é? Ela é um livro de leis, ela deve ser chamada de um livro de leis, e a gente vai ver que não. Não é? A palavra Torá é orar, ensinamento. Então, então, a gente deve entender que não se trata de leis, mas se tratam do quê? Daquilo que a gente está fazendo aqui agora. E ensinamento, que foram codificados dentro de um sistema que é muito mal visto. Então, Torá não vem da palavra leis, ela vem da palavra orar. A palavra orar, não é exatamente ensinamento. Então, veja, eu pego mitzvah, que é agora aprender. O que a gente está fazendo? Aprendendo, a gente está estudando, a gente está entendendo que a Torá só tem um mandamento: estude essa Torá de noite. Por que está lá? Mitzvah, né? Que vem da palavra mandamento, que é traduzido da palavra Torá, né? Torá é ensinamento. Então, é um livro de estudos, um livro de estudo espiritual profundo, que envolve o estudo de astronomia, entrada em hebraico, né? Então, perdão, de entrada de almas no nosso mundo, da construção básica do entendimento do ciclo da alma, dos ciclos solares, lunares, do ano que se passa e dos ciclos espirituais. Então, a gente tem a Torá dividida em
em dois âmbitos, Torá, não é? A Torá que é escrita e a Torá oral. Essas duas Torás, não é? Torá Shabtai e Torá Shabiapei, elas têm que ser usadas para entender isso aqui, porque senão a gente continuaria no mesmo sentido de entender que Torá são leis e Torá é ensinamento. Então, da onde é um livro de segredos que você extrai esses segredos que são inquestionáveis. Inquestionáveis. Então, veja, essa primeira construção que nós fizemos em relação a essa parte da aula vai trazer para vocês um leque, vai abrir aí para vocês o que é realmente esse fermento. Idolatria. Aí a idolatria, ela nem sempre pode ser só uma questão de ser uma idolatria revelada. Ela pode ser uma idolatria não revelada. E pode ser isso aí mesmo, que você vai estar pegando um pão, vai estar fazendo, vai estar entendendo as coisas erradas, não é? E vai estar tirando fermento de casa, vai estar seguindo uma lei, vai estar seguindo uma lógica que não é a verdadeira lógica da Torá.